dentro de nós tem um movimento Inside of us, there's this movement dizendo para nós que nós precisamos de um romper. telling us that we need a breakthrough. A breakthrough, essa é a palavra. A breakthrough, that's the word. Nós precisamos e a gente vê a urgência. And we need it, and it's urgent. Aí nós achamos que a urgência é em fazer muito And we think that the urgency is doing a lot para alcançar esse to romper. achieve this breakthrough. Mas o Senhor diz But the Lord says, para mim e para você nesta for me manhã and you this morning, que não é isso, that it's not that, que é uma mudança that it's a change. de tudo aquilo que você pensa, It's a shift at everything da that you've been maneira thinking. engessada, limitada. This limited way. O pastor Hope já falou que as cercas já foram retiradas, Pastor already said the fences are gone. já quebrou. It's broken. Então, nós temos o livre acesso. So we have free Nós access. podemos romper, Patrícia, em We tantas can break through in áreas. so many areas. Então nós precisamos. A parábola dos trabalhadores na vinha. And in the parables of the workers in the Ela vineyard, fala tanto comigo it talks to me so much sobre este tempo que nós vivemos, about this time that we live in, porque a gente corre tanto, because we run so much. nos comparamos com o outro, We compare ourselves comparamos to com o que já recebeu, others. We compare to those that already comparamos received. com aquele que já tem. We compare to the ones that already have. Não conseguimos ainda, But we can't yet. traz frustração, And then it brings frustration. muitas vezes competição. And many times competition. E aí, mais ainda, nós sofremos e queremos correr And para we alcançar o suffer, tempo and then we perdido. want to run after this time that we lost. Nós vemos a vida And we see life por aquilo que nos falta. for what is missing. É por isso que a gente corre tanto. That's why we run so much. Eu só vou ser feliz I'm only going to be happy quando eu receber o meu green when card. I have my green card. Eu só vou ser feliz I'm only going to be happy quando eu casar. when I get married. Eu só vou ser I'm feliz only going to be happy quando tudo na minha vida estiver 100%. when everything in my life is 100%. Então nós somos os seres da falta, daquilo que nos falta. So we are the beings of fault of E não everything por that is aquilo que missing. nós já temos. And not for everything that we already Por have. isso é que esse cansaço. And that's why this Qual a tiredness. palavra, a frase que mais você tem ouvido, que eu tenho escutado das What pessoas? is the phrase that you listen the most to? Eu estou I cansada. am tired. Eu nem sei porquê. I don't even know. Eu trabalho muito, I work so mas much. tem dia que eu não trabalho tanto. But there are days that I don't E work so mesmo assim eu much. estou muito And even then cansada. I'm so tired. Mas eu continuo correndo. But I'm still running. E aí nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco dessa mudança de And then we mentalidade. start understanding what the Lord wants Que é to isso say. que atrapalha. Because that's what Porque tudo já está preparado para mim e para você. that's what it's in the way, because everything is already Rompermos. prepared for us. É a nossa mente It's our que nos mind atrapalha. that is in the É a way. maneira que nós pensamos. It's the way we think. O Senhor, Ele usa muitos símbolos da vida cotidiana, da vida normal, diária, And the Lord para nos uses mostrar sobre o reino dos A céus. lot of symbols of life and routine to show us the kingdom of heavens. Ele fala sobre tesouro escondido, He talks about sobre uma treasures, pérola escondida no campo, about a pearl, sobre colheita e plantio, about harvest and falando planting, sobre semente, como talking nós about já ouvimos. seeds, just like we heard. Mas em todos esse simbolismo, But in all these symbols, ele traz para nós he brings to us o momento de definição. a moment of definition. Aquele momento In that moment, que alguns são that escolhidos some are chosen no meio de todos os que foram in the middle chamados. of everyone that was called. E o Senhor é bom, And the Lord is good. Ele é justo, He is just. Ele é fiel, He is Ele é faithful. poderoso. And He's powerful. Então nessa parábola, So in this parable, que diz o seguinte, eu vou ler um pouco para você. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar, para pagar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário ou uma moeda de prata por dia, mandou eles para a vinha. E ele faz isso depois várias vezes durante o dia. and He does that many times during the day. Então essa parábola, o Senhor está nos trazendo uma referência do que Ele quer nos ensinar. So in this parable, the Lord is bringing a reference of what He wants to teach us. Essas três palavras, And these referência, three words,
reference, consciência conscious, e a visão do and the propósito, vision of the purpose. que é a cultura do reino. That is the culture of É the o que ele quer kingdom. trazer para a sua mente hoje, It's what he nesta wants to manhã. bring to your mind this morning. A referência é o dono da vinha. The reference is the owner of the vineyard. É o Senhor, o próprio Deus. Is the Lord himself. A maneira como ele trata os funcionários, os empregados, os trabalhadores The way dele. he treats his workers. Como ele trata todos e chama eles de amigo. Just like he treats all of them and calls them Então o friend. Senhor está estabelecendo um padrão So the Lord establishing a para que standard nós possamos olhar so that we can see como a nossa referência with our reference da mentalidade que ele quer nos of trazer. the mentality he wants to give us. Ele chama todos He calls all como amigos. as friends. E é engraçado que nessa parábola, It's funny ele that in chamou this umas e parable, ele fala de horários. Ele chama alguns 6 horas da manhã he calls some Ele vai at lá. 6 a.m. in the morning. e chama aqueles primeiros He goes there and para calls trabalhar those na vinha. to work in the E ele vineyard. diz assim: And then he says, eu vou pagar um denário, uma moeda de prata para você, I'm gonna pay you 1 denarius para todos vocês. to all of you. Depois ele volta lá às 9 da manhã. And then he goes back at 9 E a.m. tinha outros lá que não tinham sido chamados. And there were que some there estavam that were ali, not called. desocupados, diz a palavra. And they were free, it says Que the eles word. estavam lá aguardando They were there alguém chamar. waiting someone to call them. E ele chama. So he calls E para them. esse ele fala: And to that one he says, eu vou pagar o que for justo. I'm going to pay you what is right. Ele vai depois ao meio-dia, And then he goes at faz a noon, mesma coisa. does the same thing. Às 3 da tarde ele faz a mesma 3 coisa. p.m. he does the same thing. E assim passou o dia. And then the day goes by. E às 5 da tarde, And quase 6 horas, And at 5 p.m., no almost at 6, último horário, at the ele last volta time, lá de novo. he goes back. E viu aqueles, todos que estavam ali ainda. And he sees all of those that E were ele still pergunta a there. mesma coisa: por And que he que vocês asks não the same vieram thing. trabalhar na minha vinha? Why didn't you come to work in my E eles vineyard? respondem: And porque then he ninguém me says, chamou. well, because no one called me. Deus vai falar, Deus já And then- está falando. And then God is saying, Porque o que acontece, que o que determinou a escolha do Senhor, na realidade, foi a motivação do coração de todos aqueles que foram chamados. because what determined it, Foi a mentalidade. it was the mentality. Eles foram chamados They were called, e ele falou que ia pagar uma moeda de prata. and he said that he would pay them 1 denarius. Eu sou lá de Goiás, de Ai. Goiânia. I am from Goiânia. E aí lá a gente fala assim que o que é combinado não é caro. It says that what is agreed is not a lot of money. No, it's not expensive. It's not expensive. Então, o que foi combinado não é caro. So what is agreed on is not expensive. Eu combinei com você para fazer algum trabalho na minha casa. I agreed with you to do a Você me work. falou o valor. You told me how much. Eu aceito. I accepted it. Não é caro. It's not expensive Porque você aceitou. because you E accepted it. aqueles homens aceitaram. And those men, they Um accepted denário. it. Uma 1 moeda denarius. de prata. 1 denarius. Então, o Senhor, quando Ele nos chama a todos, Ele já dá esse tudo que nós vamos entender e aprender com Ele. Ele já nos capacita para fazer aquilo que Ele nos mandou. So when the Lord calls us, He already makes us able to do what He called us to do. E como Ele foi combinado, And since it was tudo que agreed, ia ser feito, everything that would o happen, Senhor me chamou a atenção. the Lord called up to my E eu attention. queria nomear, dar nome a essa palavra nesta And I manhã. want to give names to this word. Assim, não seja um voluntário na obra do Senhor. Don't be a volunteer in the work Como of God. assim, pastora? What do you mean? Todos nós amamos ser voluntário, fazer serviço We voluntário. all love to volunteer. Não, No. eu vou te mostrar And I'm going to show dentro da you palavra do Senhor In the como word. chamados e como escolhidos how the a called and the diferença. chosen, the difference. Sabe por que o voluntário, Because ele the faz, volunteer- pastor de Monsir, na hora que ele quer. He does Eu whenever he mesma wants sou to. voluntária em alguns projetos do governo. I am a volunteer in some Sabe of the quem government decide projects. quando eu vou? You know who decides when I go? Eu mesma. I do. Eu vou. Na hora que eu posso, elas já perguntam assim, quais os dias que você pode? I go when I can, and they ask me, what days? Quais as horas que você pode estar disponível? What are the hours that you're available? Aí eu decido, And then I decide. porque eu sou voluntária. Because I'm a volunteer. E aí, esse trabalho que faz lá é diferenciado. And then this work is different. Porque não foi o dono que escolheu. Because it wasn't the owner that Foi eu. chose me.
I did com a minha mentalidade with my de mentality voluntária, of que volunteering. decidi And I o decided quando, when, por quanto tempo for how long, e como fazer. and how to do it. Essa é a mentalidade do That's a voluntário. volunteer's Essa é, a, mindset. essa é a mentalidade de todos, muitas vezes, que foram chamados. That O is- Senhor chama todos. That is the mindset of those that are Mas a called. mentalidade But the que mentality o Senhor quer trazer nesta that the Lord manhã wants to bring this é morning que muda todo, é que traz definição, is that it Felipe. changes Que everything traz and brings definition. definição para a tua Brings vida espiritual. definition for your spiritual life. Que vai trazer definição para a tua vida emocional. That will bring E que definition to vai your definir emotional a tua life. vida financeira também, em That will todas as áreas. Define your finances É a in all mentalidade. areas is the mindset. Amados, quando muitas vezes eu já estou nessa igreja há 24 anos, caminhando para 25 anos. I'm in this church for about 25 years now. E muitas vezes, And many times, ou todas vezes, Or maybe all o times, nosso pastor Júnior our Ramos, pastor, Junior Ramos, ele foi usado por Deus he was used by para a minha God vida, to my life para trazer uma definição to bring a do definition trabalho que eu teria na of igreja. the work that I would have in Muitas church. vezes, And quando many ele me times, chamou para alguma coisa, when he called me for ou falou, something, pastora Tânia, eu queria que a senhora ficasse nessa I área. said, Pastor Tanya, I want you to stay in this area. No meu coração, And in my heart, eu falava, será? I said, really? Maybe? Não era bem a área que eu queria. I don't think this is the Eu area sou I sincera, wanted. gente. Vocês me conhecem. I am honest, Muitas you know vezes me. veio no meu coração, será? Sometimes it comes to my heart, Escola really? dominical. Going to the Bible As study. crianças que eu comecei, assim, foi diferente, foi em outra época. The kids when I started, As mulheres, then the women, pastorear outra and igreja. then pastor another Muitas church. vezes, pastor Júnior, o meu coração ficou assim, será? Many times my heart was like, Mas por obediência eu me submeti. but by Por, obedience I por submitted obediência ao myself. Senhor e ao meu líder eu me submeti. For obedience to the Lord E and deixa my eu te leader. falar, lá, quando me submeti em obediência, When I submitted myself eu in descobri obedience, coisas que Deus tinha reservado para mim que eu não sabia. I found things that were reserved for my life that I didn't Porque é know. nesse lugar que nós descobrimos. Because that's in the place that we find out. Tinha talentos e There- dons There were talents and que eu não gifts sabia que eu tinha. that I didn't know I had. E aí eu descobri And then I found naquele out lugar. in that place. Isso é mudar uma mentalidade. That's the mindset A gente se change. submete em We submit obediência. in obedience. E aí o Senhor escolhe. And then the Lord Porque Ele chooses chama because como He uma calls prova para ser aprovado. as a proof to É be assim que o tested. Senhor faz com a nossa vida. That's how the Lord does in Por our isso que o lives. Senhor quer falar de troca, de mentalidade That's nesta why He manhã. wants to speak of mindsets. Porque Ele quer que switching this morning. você possa receber tudo aquilo que Ele já tem guardado para você. Because He wants us to receive everything that He already has for us. Quando o seu eu chama, é a oportunidade de sermos escolhidos. When the Lord calls us, that's the time to be chosen. Mas quando escolhemos, But when we choose, estamos com a mentalidade we are in the mindset de voluntários. of volunteering. E uma das principais características do voluntário And one of the main é que characteristics ele of escolhe volunteer o que ele quer is fazer that he chooses e what he onde wants ele to vai do fazer and where to e do na it hora que ele for and fazer. when to do it. Essas coisas, sabe? O trabalho da obra do Senhor. The work of God. Essa palavra, ele diz assim. This Deixa eu word, ler he aqui says- para você. O versículo está em Mateus 9:37. Matthew E ele diz 9:37. assim: que na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o Senhor, quando Ele chamou o Senhor Jesus, So- a oração dele foi a seguinte: So when the Lord Jesus was calling out these people, his prayer was, Pai, Father, envia para cá send here voluntários. volunteers. Não. No. O Senhor não orou por voluntários. The Lord didn't pray O for Senhor orou volunteers. por He trabalhadores. prayed Para mim. and to me.
No começo, nós lemos um versículo que diz que muitos, né, são chamados e poucos escolhidos. We read the verse that many are called, but little are chosen. E também estava escrito, porque muitos que são primeiros And it also said, those that are called the first serão os will últimos. be the last, E muitos últimos and the last serão os will primeiros. be the first. O que acontece com os trabalhadores na vinha? What happens to the workers in the vineyard? Ele chama aqueles primeiros às 6 horas da manhã He calls those in the e morning, combina com ele o valor do pagamento. and then he says what he's going to pay. E aí com os outros ele combina o que for justo. And then he says to the other ones what is right. Mas na hora do pagamento But when he's to pay, é que muda tudo, that's when it changes que é o everything. tempo da definição. There's the time of definition. Senhor Jesus podia ter facilitado, gente. The Ele Lord não podia ter começado a pagar pelos mesmos primeiros que ele He could have chamou. made it easy. He could have paid the ones that he Não. called first. Mas o Senhor quer que a gente tenha uma mudança de But mentalidade. the Lord does want us to have this mindset Aí ele switch. manda chamar os últimos So he calls to the para que ele last pudesse ones pagar. so he could pay them. Por que ele fez isso? Why did he do that? Por que ele tem que dar trabalho para o povo, né, gente? Pensar. Why did he has to make them think? É assim, Gilene. É That's how it difícil, is. né? Tem que It's mudar a hard. mentalidade. We have to change our mindset. Aí ele chama os últimos que vieram And then he called the last ones para que os primeiros so that vissem tudo. the first ones could Porque se see tivesse everything. pagado para os primeiros, eles já iam embora. Peguei meu dinheirinho e vou embora. Because Peguei he- minha recompensa e vou embora. He paid the first ones, they would have left. Mas aí ele chama os últimos. But he called the last E ones quando first. os últimos vêm, Then when the last os ones come, chamados vêm, the called ones come. aí eu imagino, e com certeza, I imagine for sure eles achavam que iam ganhar menos They do que os que thought foram chamados primeiro. they wouldn't get Com paid as much as the certeza. ones that were Eles called só first. trabalharam uma hora. They only worked for an hour. Eu só estou na igreja há 1 ano, há 2 anos. I've been here in church for a E year. outros estão aqui há 20, And many are here há for 10. 20, Eu 10. faço tanto. I do so E much. outros fazem tão pouco. And many do so little. Como assim? What do you mean? Como que pode? How is that even possible? Como que essa pessoa já tem tudo isso e eu ainda não tenho? How does this person have so much Eu and fui I don't chamada há have yet? tanto tempo. I was called for so long E aí, ago. quando aqueles últimos chegam, And when the last one comes, ele também dá 1 denário para he eles. gives them the same amount E dá também para os outros. and give the others. E aí, quando chega nos que foram chamados primeiro, And when the first ones that were o called come, coração deles, com certeza, their hearts imagina were. comigo, Imagine eles with acharam, me. They se thought, aqueles que trabalharam tão pouco, if they worked for chegaram há so pouco little, tempo, they came ganharam in uma moeda de prata, 1 denário, and they got 1 denario. com certeza eu, que Of tenho course, tanto talento, Me that have so que much tenho talent. tantos dons, I have so many gifts. que já trabalhei tanto, I've worked so long. eu vou ganhar mais. I'm going to get paid more. Era essa a motivação do coração, That's where the motivation essa in their hearts. mentalidade That was their de mindset voluntário. of volunteering. E aí eles olharam, e And then quando eles receberam só 1 They denário looked também, and then they got paid the same amount. começou a definição. That's when the definition A started. dificuldade da The mentalidade, difficulty in the veio pra mindset fora. came out. tudo que estava ali Everything that was veio à in tona, came out. porque o Senhor nos prova, Because the Lord não para tests nos us, matar, not to kill us, mas para que nós vejamos but so we could o que see estava ali dentro há what tanto was tempo inside for so e que long, nós não queríamos admitir, and that we didn't ou want to não admit, tínhamos visto ainda. or we didn't see it yet. E aí aqueles começam a reclamar. And then they start To complaining. complain? They start complaining. Eles começaram a reclamar. And then they start complaining. Como assim? What do you mean? Com certeza falaram um para o outro, e a Bíblia fala isso. They were probably talking Como amongst assim? themselves. What do you mean? Nós chegamos 6 da We manhã came here 6 e a.m. ele paga para o outro o mesmo and tanto que he's nós paying duas. them the same Não, thing as us? não pode não. No, that can't happen. Esse é o coração dos trabalhadores, todos aqueles que foram chamados, gente. That's the mentality of those that A were palavra called. não é dura. The word is not harsh. A palavra é do Senhor. The word is from Ele é quem God. faz e quem fala. He is the one that is A talking. mentalidade de voluntário é muitas vezes 2 extremos tão The difíceis. mentality of a volunteer is so extreme. Porque sim, muitas vezes a gente mesmo fala. Then in many times we speak, Não cobre muito dessa pessoa.
don't want so Porque much ela from é this só uma person because they're voluntária. just a volunteer. Ela não recebe por isso. They don't get paid for Olha o that. erro. That's where the trouble E is. aí o outro fala assim, não, essa aqui tem a obrigação de And fazer. then no, this one has the Porque ela obligation to recebe do para because fazer. they get paid to Os do. dois polos são errados. Those 2 points are wrong. Nós não cobramos de um ou de outro, é o Senhor que traz a We definição. don't charge from one or the other. The Lord Amados, brings quando the eles definition. começam a reclamar, And when they start complaining, aí o Senhor, o dono da vinha, que é Deus, And é o Senhor, the owner of the vineyard, that is the Lord. é Jesus, It's Jesus. é Ele que te chama. It's Him that calls E é you. você que vai ajudá-lo a te escolher para fazer muito mais. And you are the one that is going to help Him E a choose escolha you. aqui, gente, não é financeira, monetária, está falando de pagamento. And the choosing is not monetary. Mas é de tudo aquilo que nós vamos receber But it's- aqui e também nos céus. It's what we're going to receive here É a and in heavens. definição de tudo. It's a definition of Porque o tempo everything. está no fim. Because the time is coming to the Essa end. urgência que está em nós This urgency that is in é porque o us tempo está no fim. is because the time is about to end. Então uma consciência veio So naquele momento. The conscience came in that moment. E quando eles reclamaram, And when they were complaining, o Senhor da vinha falou: the Lord of the vineyard said, amigo. my friend. Ele chama ele de amigo. They call him friend. Eu falo, mas eu não combinei com você Well, but didn't I que already a talk to you a and obra agree é árdua, that the harsh work, é difícil. it's hard. Para tudo que eu te chamo para fazer. Everything I E call you não to só, do. gente, não estou falando só da obra do Senhor na I'm igreja, not just não. talking about the work here É in para a tua church. vida de comunhão com o Senhor. Your life with fellowship with the Lord. E aí a gente reclama, Senhor, mas por que que a minha vida é And then difícil we complain, why nessa is my área? life so Por hard in que this que eu não area? consigo romper nessa Why área? can't I break through É a in this mesma area? reclamação dos It's primeiros. the same complaining of those É a that were mesma first called. coisa. It's the same thing. Porque o Senhor te chamou. Because the Lord called E you. falou, a palavra diz que no mundo nós vamos ter aflições. And the word says that we're going to have Mas que afflictions ele in the world. venceu o mundo But por He nós. won over the world for us. Veja bem, o Senhor não está dizendo para que você tenha que fazer tudo, criatura do Senhor. Não é, Jesus já morreu, Ele é o único que morre pela obra, que já morreu pela igreja e por nós. Jesus already died for all of us. Não é isso que o Senhor está It's falando. not that He's talking about. Não é isso, pastora. Não, agora a senhora está falando que eu tenho que, sabe, ficar o tempo todo, fazer tudo. Are you telling me I have to stay all Não the é time and do isso. everything? It's not that. Essa é a mentalidade do That's voluntário. the mentality of a Eu quero volunteer. fazer mais. I want to do more Porque eu quero ser aprovada. because I want to be approved. Porque eu acho que se eu fazendo mais, Because I think if I do more, eu vou ser I'm aprovada. going to be approved. Vai trazer em mim dons e It's going to talentos. bring gifts and Não, talents over é me. conforme as tuas forças. No, it's according to your E é strength. conforme aquilo que Ele te It's chamou para according to what fazer. He called you to do. O Senhor não vai exigir de você The Lord is not going to want from mais you do que aquilo more than que Ele já te chamou para what He fazer. already called you to do. Quando nós escolhemos demais, When we choose so much, nós fomos levados a essa mentalidade we are taking to this de mindset voluntário. of a volunteer, e esquecemos and we forget que nós somos trabalhadores that we are workers na obra do Senhor in the work of e na God vida. and in life. É porque nós pensamos que a obra do Senhor é só feita aqui. It's because we think that the work of the As Lord is only cercas já done caíram. here. The fences are already down. A obra do Senhor é feita onde nós estamos. The work of God is No done nosso wherever we trabalho, are, in our na nossa jobs, família. in our É lá. family. It's there. E o Senhor te leva nesta manhã And the Lord takes you this a morning entender esta to mentalidade. understand this mindset. O Senhor Jesus The Lord Jesus renunciou da glória dele renounced His glory para vir à terra. to come to earth. Ele renunciou He renounced por ser o escolhido de Deus. for being the chosen one. Mas nós But us, renunciamos we renounce para sermos to escolhidos. be chosen. As nossas renúncias, Our renouncing elas são mais poderosas are more powerful do que as nossas escolhas. than our choices. Porque as nossas escolhas Because our choices é que vão levar is what is going a to take us definição da to nossa the vida. definition of our lives.
de tudo aquilo que nós precisamos entender. of everything that we need to understand. Fácil é amar o céu, It's so easy to love escolher a Deus e o heavens, céu. to choose heavens and Difícil é Jesus. renunciar ao nosso ego, ao nosso eu. It's hard to renounce ourselves que é and our difícil. ego. That's hard. Então, o voluntário, So the volunteer, esse com essa with mentalidade, this mindset, olha a diferença. look at the difference. O voluntário escolhe o que fazer. The volunteer chooses what to O do. trabalhador faz o que o dono quer. The worker does what the O owner voluntário wants. faz na hora que sobra, The quando quer. The volunteer does when they want O to. trabalhador faz o tempo todo para o The Senhor onde ele worker does estiver. every time, all the time. O voluntário faz como quer. The volunteer does how he O wants it. trabalhador faz o que precisa ser feito. The worker does what needs to be done. A questão não é, gente, só receber, porque todos receberam. And the question is E na just not realidade getting todos paid because receberam o mesmo all of them pagamento. got paid the same amount. Essa é a definição. That is the Que definition. todos nós vamos entender que nós somos iguais. That all of us will understand that we're all Que equal. Ele é que escolhe tudo. And he is the one that chooses everything. Mas a definição está no nosso But the coração. definition is in our hearts. O centro da vontade do Senhor The center of his will não é aquilo que eu faço, is not what I do. é aquilo que eu sou It's diante what do I am Senhor. before the Lord. Não é o muito fazer. It's not what I do. Agora uma cultura do reino é instalada. Now a E é kingdom essa culture is visão installed. que nós temos que And levar. this is the vision we have to carry. Os trabalhadores, quando eles chegam no final e que reclamam, The workers, when they're complaining at the quando o end, dono fala, amigo, when the owner says, my eu friend, combinei isso com você. I had agreed this Por que with você you. está triste? Why are you sad? Por que você está Why are reclamando? you complaining? A obra é difícil mesmo. The work is harsh. Mas agora, esta consciência, But now essa this mentalidade Mentality de trabalhador of worker vem sobre nós nesta manhã. comes over us this morning. A referência, The reference o modelo and the model é o Senhor Jesus is the Lord Jesus. e é o chamado. And it's Eu the te chamo. calling. I A call you. consciência que ele So trouxe the conscience that he brought é o eu te ensino. is that I will teach you. E a cultura, And the culture, a visão do the reino vision of the kingdom é o eu te envio. is that I will send you. E é essa nesta manhã And que in o this Senhor está morning, dizendo that para the Lord is nós. saying to Eu us, já estou caminhando para terminar. I'm almost done. Só que agora, But o now- Senhor te leva a entender uma outra maneira. The Lord takes you to Uma outra understand a different perspectiva. perspective Dessa mesma referência, of the que é same Jesus, reference that is Jesus, da consciência, que é o ensino the dele, conscience that is his e teaching, dessa cultura, da visão do reino and if this que ele culture instalou of em the nós. kingdom that he's installed in us. Mas agora, But now, ele vira para você e para mim nesta he manhã. turns to me and you this morning. Agora eu te transformo. He says, now I Eu transform vou te you. enviar. I will send E you. agora você And now you vai ser a referência para will os be the outros. reference to the others. E agora And now, está apontado para o teu coração. it's pointing to your heart. Com a mentalidade que você vai ensinar para os outros, With a mindset that you will que vai teach to influenciar others, os that will outros, influence a de others, voluntário of the ou a de volunteer or trabalhador of the worker na obra do in the Senhor. work of God. Você é a referência You agora. are the reference. Agora está nas tuas Now mãos. it's in your hands. Tem uma palavra apontada para o teu coração. There is a word pointing to your Estamos heart. trabalhando com a expansão da igreja We're no working prédio, with the expansion of the building. mas a expansão também da mente, do entendimento. Also the expansion of the mindset and Então o understanding. Senhor diz, So the Lord said, se a expansão física the physical expansion depende das nossas ofertas, das nossas ajudas, depends in our help and e our é uma das offerings. poucas, se não a única vez And na it- palavra do Senhor And it's not the only time in the word que o Senhor fala sobre o voluntário. that the Lord says about the O volunteer. coração voluntário, Of a Ana, volunteer para heart. ofertar. to É a offer. única hora que o Senhor fala It's sobre the only voluntário. time that God talks about being a Se a volunteer. expansão física If the physical é do expansion nosso coração, is in our hearts, em obediência ao in Senhor, obedience to the Lord, a expansão das almas the expansion of the souls e da visão do and reino of the kingdom que mindset Deus já trouxe nessa igreja That para a He- vida do nosso He pastor, already brought to this church and que to the tem pastor's trabalhado life arduamente that has been working para hard construir uma visão dos céus, do reino to dos céus build a nessa vision of the igreja. kingdom in this church. E agora depende And now depends de mim e de você on me and you para expandir to expand
para tantas outras vidas. to so many other lives. Está nas tuas mãos. It's in your hands. E eu queria que você ficasse de pé. I want you to stand.